Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar contigo um segredo que mudou a minha vida no estúdio. Algo que depois de aplicado eu ganhei muito tempo. E o segredo são processos. E hoje o que eu vou falar para ti é o processo que eu sigo depois do agendamento do cliente. Por que que processos agilizam? Porque tu não fica perdido. O processo, ele te dá uma direção. Primeiro eu faço isso, depois aquilo. E isso agiliza o teu tempo. E isso te dá foco. Então, processos, se tu seguir um protocolo de fazer isso, depois aquilo outro, tu não fica perdido. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Ah, eu tenho que fazer outra coisa. Ah, eu contatei o cliente e esqueci de pedir o e-mail. Ah, eu esqueci de fazer tal coisa. Não. Tu seguindo um processo, tu segue todo um protocolo, não esquece de nada e agiliza muito mais o teu trabalho. O processo que eu vou falar para ti hoje, que eu sigo aqui no estúdio, é como eu faço depois de agendar com o cliente. Esses processos, eles demoraram algum tempo para realmente ficar redondinho, ficar perfeitinho para que eu conseguisse agilizar realmente o trabalho aqui no estúdio. E também outra vantagem de ter processos é que tu ganha tempo. E aí tu sobra tempo para fazer coisas que tu precisa fazer. Por exemplo, eu quero fazer um outro curso, eu quero estudar mais sobre fotografia, eu quero até fazer alguma coisa pessoal, né? Porque a gente, fotógrafo, principalmente quando a gente começa, hoje eu terceirizo muitos trabalhos, eu já tive pessoas trabalhando comigo aqui no estúdio e hoje eu terceirizo em função de processos que eu consigo fazer muitas coisas sozinha. E os processos agilizam isso. E sobra tempo para mim, sobra tempo para dedicar mais tempo para o estúdio, para dedicar mais tempo para fazer outras coisas que eu quero fazer e que na função de não ter processo, faz uma coisa, faz outra, tudo bagunçado, me toma muito tempo. Então, se tu tem os processos organizados, tudo direitinho, tu vai fazer aquilo ali, seguir aquele protocolo e ganhar tempo. E hoje eu vou compartilhar contigo como é que eu faço, qual é o processo que eu uso, né? O meu protocolo depois que eu agendo com o cliente. Eu agendei com o cliente, eu vou pegar uma ficha técnica, tá? Nessa ficha técnica tem coisas fundamentais que eu não posso esquecer. Essa ficha eu já mudei ela 3 vezes, porque chegou na hora, mas faltou tal coisa, mas faltou aquilo lá. Então ela tá, pra mim hoje ela tá super completa, não tá faltando nada, né? Talvez mais adiante eu venha descobrir mais alguma outra coisa que eu queira fazer, eu já acrescento aqui. Mas então, o que tem na minha ficha técnica? O nome, o endereço, eu preciso saber o nome. Primeira coisa, o nome completo da pessoa, o nome de quem vai ser fotografado. Se é o casal, o nome do casal. Se é família, o nome de todos da família, tá? Então eu coloco o nome, o endereço, porque eu trabalho com muitos clientes que não são de Santa Maria. Então, eu preciso enviar o álbum, enviar as fotos, então já pego o endereço com cidade, CEP, complemento tudo ali, telefone, né, que é o WhatsApp para a gente ficar em contato, o e-mail é fundamental porque é como eu envio as fotos para o cliente escolher. A data de aniversário, que é algo bem importante para quando a cliente fizer aniversário, tu mandar um recadinho, mandar um oi, dizer que tu lembrou, né? Se é gestante, eu coloquei aqui, ó, data prevista para o nascimento do bebê. Que aí eu vou entrar em contato, eu vou saber se a cliente quer fotos de newborn, se ela quer fotos com bebê recém-nascido na casa dela, né? Eu não sei se aí na tua cidade eles permitem fazer fotos do nascimento do bebê, eu ofereço também, né? Ou no quarto, ou do nascimento do bebê, né? Então coloca a data prevista para o nascimento. E também essa data prevista eu ofereço fotos dos 6 meses do bebê, né? Dos 6 meses depois de 1 ano, da família, coisa e tal. Então a data prevista do nascimento do bebê, ela te dá várias possibilidades de entrar em contato com o cliente de novo, pegar esse gancho dos 6 meses, do 1 aninho e continuar fotografando a família, né? A forma de pagamento, eu também coloco aqui, descrevo direitinho. O deslocamento, eu coloco porque eu cobro por quilômetro rodado. Então, eu coloco o valor, né? Aqui eu coloquei o valor do deslocamento, porque isso é repassado para o cliente. A distância em quilômetros também, para eu saber quanto tempo eu vou demorar, se eu vou ter que posar na cidade, quanto tempo de ida, quanto tempo de volta, para eu também me programar,
né? O tempo de viagem, a hospedagem, se eu vou ter que posar no local, a diária, porque eu cobro também uma diária do cliente, caso eu tenha que ficar, eu tenho um custo também das coisas para deixar aqui, então é cobrado uma diária para o cliente. A ocasião, se é 15 anos, se é gestante, se é um book feminino, o que que é a ocasião. O tipo de book também eu coloco, que hoje eu tenho duas opções de book. Eu tenho um book menor com o mínimo de fotos e tenho um book maior com outras opções. Depois eu coloco o número de fotos escolhidas, isso aí eu já volto para cá de novo depois que a pessoa já escolheu as fotos, né? A data das fotos escolhidas já para eu dizer para o cliente, a partir de tal data, quanto tempo vai ficar pronto o álbum, né? Então já coloco aqui para sempre não passar da data. E uma coisa, gente, que é uma dica que eu gosto de dar assim, ó, se tu vai dar uma data para o cliente, eu sempre dou uma data um pouco maior, para que a gente tenha essa margem de dar algum problema. E também para que a gente faça uma surpresa para o cliente. O cliente está esperando lá daqui 15, 20 dias o álbum e tu liga para ele, chegou teu álbum, que legal. Então é uma coisa muito boa. Eu sempre dou uma data a mais, uns dias a mais e entrego antes. Isso também é outra dica que te ajuda bastante. Tá? Aí eu pego o RG, CPF, data da entrega das fotos e aqui eu deixo uma observação. Aí eu coloco ali se eu fiz alguma coisa especial para o cliente, se o cliente quer fotos extras fora do álbum, como é que eu vou entregar, se eu fiz alguma negociação extra porque é um cliente que encomendou muitas fotos, enfim, eu deixo essa parte para anotação. Então, depois que eu agendo, eu reviso toda essa ficha técnica, mando todas essas perguntas, a maioria dessas perguntas, não todas, porque algumas são para mim, para eu responder. Mando para o cliente, faço a ficha do cliente e não preciso mais incomodar o cliente com relação a dados, essas coisas. Que aí, com essa ficha técnica, te agiliza para muitas coisas. Eu gosto de ter ela física, assim, em papel, para que uma vez por mês eu dou uma revisada, vejo quem é que está de aniversário, vejo a data prevista dos bebês ali que está para nascer, dou uma revisada nela, ou algum cliente que quer fazer foto de novo, né? Passou 1 ano, 2 anos, a ficha tá ali, tu vai lá, entra em contato de novo, porque fotografia a gente tem que oferecer. Às vezes a pessoa quer e não tá se lembrando que tem que tirar foto. Então vamos lá, vamos lembrar aquela pessoa que é importante fazer foto com a família, que é importante o registro das fotos, que é importante o nosso trabalho e que talvez ela não esteja se lembrando. Então vamos relembrar, entrar em contato de novo, que se a gente não fechar fotos, pelo menos o cliente vai se sentir valorizado. Então, eu te aconselho que tu faça a tua ficha técnica de acordo com o que tu precisa saber do teu cliente, datas, alguns detalhes, porque a ficha técnica ela é bem pessoal, né? Depende de cada região, depende do que é importante. Coloca ali a tua ficha técnica, guarda numa pastinha, eu guardo aqui numa pasta por letras, né? Vou ali, reviso e agiliza os teus processos. Depois que tu tiver isso, super facilita. E outro detalhe que faz parte do meu processo, depois que eu faço a ficha técnica do cliente e agendo as fotos, no dia das fotos eu pego o termo de autorização e levo junto. Eu grampeio aqui esses dois e levo o termo de autorização de uso da imagem. Gente, isso aqui é super importante. O termo de autorização de uso da imagem, hoje em dia a gente publica as nossas fotos no Instagram, no Facebook, site, divulgação, publicidade. Se tu não tiver um termo de autorização e a pessoa não quiser que as fotos dela sejam expostas, é um risco da ruína para ti. Eu sei porque colegas já tiveram esse problema, graças a Deus eu nunca tive. E graças a isso eu aprendi que eu não vivo sem a ficha de autorização de uso da imagem. Então, eu tenho uma pastinha que eu levo aqui, eu levo a ficha técnica do cliente. Dependendo de como a gente fez o acerto, eu já levo a maquininha de cartão para a pessoa passar o cartão, principalmente de fotos que o pessoal vem de fora, não é de Santa Maria.
eu já levo a maquininha do cartão, o cliente passa lá, a gente acertou as condições de pagamento, tudo, tá tudo anotado na ficha técnica, e eu levo a ficha também para dar uma lembrada dos nomes, porque eu sou péssima com nomes, eu esqueço os nomes das pessoas. Então, se eu tenho a ficha técnica ali, eu já sei tudo que o cliente pediu, já tá tudo anotadinho, já sei que book a gente vai fazer e já coloco, já levo a maquininha, já faz o pagamento. E junto a cliente já autoriza, né, ou não. Eu nunca tive problema, nunca nenhum cliente não quis autorizar. Eu vou ali, peço, explico direitinho para que são as fotos, né, onde eu vou divulgar. Eu não autorizo a divulgação das minhas fotos para terceiros, apenas eu uso a divulgação das fotos para minha publicidade, para meu uso pessoal. Tá? Então aqui o cliente olha, tem a partezinha aqui se o cliente tem uma filha de 15 anos, é de menor, tem a parte que a mãe e os pais assinam aqui autorizando e tá tudo escrito direitinho para que o cliente autorize. E se tu quiser ter acesso a esse termo de autorização de uso de imagem, deixa aqui embaixo do vídeo o teu e-mail, né, dizendo eu quero o termo de autorização, que eu vou mandar para ti um termo de autorização para que tu não fique, para que tu se segure disso. E isso, gente, ele agiliza bastante o nosso processo. Tu não precisa ficar pedindo a pessoa mandar um termo de autorização por e-mail ou não ter o termo de autorização. O não ter o termo de autorização não é opção para ti, tá? Então já coloca junto com a tua ficha técnica o termo de autorização, o cliente assina e já tá resolvido. Tá bom? Eu espero que essa dica tenha te ajudado, te agilizado nos processos e que sobre tempo para te fazer mais coisas, quem sabe até alguma coisa pessoal, né? Alguma coisa do estúdio, investir em conhecimento, investir em algum tempo para ti, que esse processo te ajude.